Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Joana Coradi e eu sou idealizadora de um projeto que chama Organize Vet, que é um projeto que busca trazer informação para o médico veterinário, como que ele vai realizar uma melhor gestão da sua empresa. E não sei se todo mundo que está vendo esse vídeo já me conhece, nós temos uma página no Instagram e que eu queria recapitular um pouquinho para vocês o porquê de ter nascido esse projeto. Então, o Organize Vet nasceu de uma dificuldade que eu mesmo tinha como dona de clínica veterinária e médica veterinária, de me organizar e de conseguir fazer a gestão da empresa. E por muito tempo isso foi uma coisa bem preocupante, porque eu não tinha os números da minha empresa, eu não tinha metas para a empresa, e isso dificulta muito dessa empresa conseguir crescer. E eu acho que se você é médico veterinário e está me assistindo hoje, provavelmente algumas empresas se encontram na mesma situação, e eu quis criar esse projeto para trazer um pouquinho para vocês do conhecimento que eu tive nesses últimos 2 anos pesquisando e estudando a fundo mais o que é uma gestão de uma empresa. E eu acho que todos estamos passando por uma situação muito difícil, que é essa pandemia, que é uma situação global. Então, todos estamos no mesmo barco, mas se você tem uma pequena empresa, uma média empresa, com certeza nessa fase você já percebeu que se você não tinha uma gestão financeira da sua empresa, isso é a primeira parte, a parte mais importante que precisa ser feito. Não só pelo fato da crise, porque as crises sempre existiram e elas sempre vão existir. Não é a primeira crise financeira que o nosso país passa. Na verdade, a nossa primeira crise financeira começou logo quando Dom Pedro proclamou a independência, e lá em 1822 foi a nossa primeira crise financeira. Se vocês buscarem um pouquinho na história, nós tivemos várias crises depois disso. A gente teve uma crise muito grande em 1929, quando a Bolsa de Nova York quebrou, e isso influenciou mundialmente todos os países, principalmente o Brasil na época, que fornecia café para outros países. Nós tivemos uma crise muito importante também na gestão do presidente Collor. Então, o que eu quero dizer para vocês, essa não é a primeira crise, não vai ser a última crise que o país vai passar. Com certeza, se a sua empresa é um pouco mais antiga, também não é a primeira crise da sua empresa, não vai ser a última. As crises, elas sempre vão existir, mas a gente tem que tirar o lado bom da crise, né? Toda crise traz consigo uma oportunidade. Quando a gente se encontra em meio de uma crise, é hora da gente parar e olhar para dentro. O que está acontecendo, o que a gente está fazendo de errado, porque geralmente quando as coisas estão indo muito bem, a gente dificilmente para fazer essa análise, né? O que tem de errado na minha empresa, se está entrando dinheiro, se está pagando as contas. É muito raro a gente parar, ter esse momento de reflexão onde a gente tem que mudar. Mas quando a gente se encontra no meio de uma situação que todos estamos passando agora, é tempo de reflexão mesmo. E eu estava lendo sobre isso hoje, trago para vocês um exemplo de uma empresa muito grande, que acho que todo mundo conhece, uma empresa que tem em várias cidades do nosso país, que é o Pão de Açúcar. Quando houve a crise do Collor, em 94, o Pão de Açúcar percebeu que eles estavam passando por dificuldades financeiras por conta da crise, e aí foi um momento de reflexão deles, de parar e ver aonde eles estavam errando, o que estava acontecendo de errado, que eles tinham perdido o mercado, né? E aí eles descobriram que eles tinham se afastado do cliente final deles. Por quê? Porque eles pararam de focar na rede de hipermercados deles e começaram a focar em outros negócios. E aí foi nesse momento de crise que trouxe essa reflexão, foi o tempo de buscar melhorias, de buscar entender o que estava acontecendo e buscar esse cliente de volta. E hoje a gente vê que é uma empresa de um case de sucesso. Então eu acho que a gente tem que realmente buscar o lado bom, parar e ver onde a gente está errando. E não é possível a gente fazer isso, a gente diagnosticar isso numa empresa sem fazer gestão. Se você é um médico veterinário, clínico e cirurgião, principalmente, você vai
não vai achar legal no começo fazer isso, não é fácil fazer isso, porque nós não estamos acostumados, e não é só o caso da veterinária. A maioria dos microempresários abrem uma empresa e não sabem fazer gestão, tanto é que 1/4 das pequenas empresas elas quebram antes dos primeiros 2 anos de vida delas, porque o empreendedor ele não consegue fazer essa gestão, e além dele não conseguir, a gente tem uma dificuldade muito grande de reconhecer que o que está errado está em nós, né? A gente começa a colocar a culpa no mercado, a culpa nos clientes, então a gente precisa parar e reconhecer que a gente precisa de informação, que a gente precisa buscar alinhar venda, alinhar funcionários, alinhar tudo isso dentro de uma empresa para que a gente possa crescer. E o que eu queria falar para vocês que esse é o momento de parar e buscar isso, buscar esse conhecimento em gestão de empresas, para sua empresa passar pela próxima crise da melhor forma possível para sobreviver à crise que a gente está passando. E quando a gente fala de gestão, é muito difícil fazer gestão de empresa sem uma rotina. Não é uma coisa que a gente consiga fazer uma vez por semana, não é uma coisa que você vai parar na frente do seu sistema de computador ou nas suas anotações uma vez por mês, só lá no final para saber quanto que você fez naquele mês. Gestão é rotina, gente. Gestão é todo dia. Todo dia você precisa tirar um tempo para fazer isso. E aí volto a falar para o veterinário, que geralmente vive na correria de operar, buscar cachorro, fazer consulta. Infelizmente, se você não tirar um tempo para sua empresa, ela não vai sobreviver. Ela pode até sobreviver, mas de uma forma não saudável. E aí, quando chegar uma crise como a gente está passando, provavelmente ela vai enfrentar muito mais dificuldades do que uma empresa estruturada, né? Então, precisa existir esse tempo de todos os dias, ou se você vai fazer isso no começo do dia, se você vai fazer isso no final do dia, né? Você tem que ter um horário para você sentar e olhar a sua empresa, olhar como foi o dia da sua empresa. Sem isso, não tem melhoria, gente, não tem crescimento, né? Você pode até contratar alguém para fazer isso para você, não há nada de errado com isso, mas ninguém vai ter a paixão pela sua empresa que você tem. Você abrir um negócio com algum objetivo de vida, né? Você abrir um negócio ou porque você ama muito o que você faz, no caso da veterinária, ou como uma forma de sustento também, porque a gente, apesar de amar muito o que faz, precisa sobreviver daquilo. Então, ninguém vai ter essa paixão pela sua empresa que você tem, ninguém vai saber as metas que você colocou na sua mente quando você começou esse negócio, aonde você queria chegar, quais são os objetivos seus pessoais e profissionais, como que a empresa pode te ajudar nisso. Então, eu sugiro que o gestor da sua empresa seja você, porque ninguém melhor do que você sabe onde você quer chegar, sabe as coisas que você abdicou para ter essa empresa. Então, eu sugiro que você faça esse papel, né? Porque as rédeas da sua empresa têm que estar na sua mão. E quando a gente fala de gestão, a gente fala então de rotina diária. E eu vou falar para vocês alguns passos que eles têm que estar presentes todos os dias na sua empresa. Não adianta só, como a gente já falou aqui, uma vez por mês, uma vez por semana. Então, a sua rotina diária precisa ser acompanhar todas as vendas da sua empresa. E quando a gente fala em clínica veterinária, quando a gente fala em banho e tosa, o que acontece? E vou dar um exemplo que acontecia comigo. Às vezes você faz uma consulta, nessa consulta tem alguns medicamentos que são aplicados no animal e nem tudo era lançado para esse proprietário pagar. Ou às vezes por vergonha, não sei, às vezes ficava uma situação assim, não sei se ele tem condição de arcar com tudo isso, ou então às vezes chegava lá na frente, esquecia de passar para a secretária, lançar para poder cobrar, ou então quando era eu mesmo que fazia, atendia e recebia, na correria de acabar logo o atendimento, porque tinha mais coisa para fazer, quando ia cobrar do proprietário, cobrava errado. E aí depois
no final do dia, ou então quando eu ia olhar a ficha, falava, nossa, não cobrei tal aplicação, não cobrei tal comprimido. Então, assim, você precisa ter uma rotina de organizar isso, né? E aí cada um vai definir o que é melhor para o seu dia a dia. Hoje, por exemplo, nós temos uma ficha que é preenchida pelo veterinário dentro da consulta, dentro do atendimento, com tudo que foi usado ali. Essa ficha, a hora que a gente sai da sala com o proprietário com esse animal, essa ficha é passada para a secretária, para ela saber o que cobrar do proprietário. Então, muitas vezes, se você não anota em lugar nenhum, você não vai lembrar mesmo, porque você acaba ali naquela rotina de conversar, de explicar tratamento e acaba se esquecendo daquilo que foi feito. Uma outra coisa que ajuda bastante, se você tem algum veterinário comissionado, por exemplo, se é comissão, se essa aplicação faz parte da comissão, muito difícil que ele vai esquecer de cobrar isso do proprietário, porque se ele esquecer de cobrar, ele também não recebe. Então isso foi uma coisa que ajudou muito a gente, mas assim, isso tem que ser conferido todos os dias, todos os atendimentos que foram feitos, se foi realmente cobrado tudo do proprietário. Como eu estou no interior, a gente também tem muita dificuldade de inadimplência. A minha clínica hoje se encontra num bairro, então quando a gente tem clínicas de bairro, a gente tem aquela famosa vizinhança, né? Eu te conheço, então eu posso passar para pagar depois. Isso é uma rotina, um conceito que precisa ser mudado, gente, porque esse depois, às vezes, não é que a pessoa não vá pagar, às vezes ele passa 1, 2 dias depois, uma semana depois, realmente você conhece a pessoa, realmente ela vai pagar, mas isso atrasa o recebimento, atrasa o seu fluxo de caixa em 2 dias, em uma semana, isso não é saudável para a empresa. Então, um conceito que a gente bate hoje muito forte, procedimentos clínicos cirúrgicos não são marcados, eles são acertados no final do procedimento, ou então antes de entrar para um procedimento cirúrgico, essa cirurgia já tem que estar paga, né? Então a gente sofria muito com isso, as pessoas virem pagar isso depois. Você precisa também todos os dias conferir as entradas e saídas do seu caixa. Isso parece muito banal eu falar para vocês, mas a partir do momento que você confere todos os dias, todos que estão ao seu redor, todos os seus colaboradores, eles têm a noção que não tem como ter fraude, que você está de olho em tudo isso. E assim, a gente já sofreu bastante coisas na clínica por conta de fraudes mesmo. Então, se você está de olho todo dia, você vai perceber se falta no seu caixa ou não. Tem que conferir cartões, gente. Às vezes o caixa não bate porque um cartão foi lançado no débito e crédito ou vice-versa. Então, tudo isso tem que ser conferido. Papelzinho de cartão, todo final de dia ou todo começo de dia, no horário que você julgar melhor. Essa conferência ela tem que ser feita para você conseguir ter um controle melhor. Outra coisa também que muitas pessoas relatam, nunca aconteceu comigo, mas eu já vi várias empresas relatando, não só empresas do nosso setor, mas empresas relatam que às vezes a operadora de cartão não repassa todo o cartão para sua conta. Então, assim, precisa haver uma conferência nesse sentido. Como? Se é o débito, geralmente a empresa recebe com 1 ou 2 dias úteis, mas se é o crédito e você não trabalha com esse crédito antecipado, você vai receber com 30, 31 dias. Então, você precisa no seu sistema ter um histórico, uma programação de recebimento, né? Porque depois você se perde nesses valores. Se daqui 30 dias cair 2.000 e era 2.200 que você tem para receber, é muito difícil que você vá lembrar de todos os valores de recebimento. Então isso tem que estar no seu sistema anotado para você conseguir fazer essa conferência e até para você poder se programar. Olha, daqui dia tal eu tenho tanto para receber, então as contas desse dia estão ok. Então a gente precisa realmente desse controle. Controle de despesas é um outro controle muito importante.
Não é só, tipo, ir gastando, ir pagando. Você precisa saber quanto a sua empresa pode gastar por mês. Geralmente, esse número é 80% do seu faturamento. Você não pode gastar mais que 80% do seu faturamento. Então, você precisa de um orçamento, né? Fazer um orçamento todo começo de mês. Quanto que você vai gastar de medicamento? Quanto que você vai gastar de vacina? Quanto que você vai gastar, você tem de gasto já fixo, né? Com funcionário, aluguel, água e luz, escritório, imposto. Então, todas essas despesas precisam estar anotadas, precisam ser conferidas e precisam ser analisadas mês a mês. Porque você não pode, não é só vender mais, você também não pode perder a mão enquanto você gasta. Porque às vezes você está vendendo mais, mas o seu gasto também está aumentando. Então, a gente precisa ter isso muito bem definido. E quando a gente fala de despesas, existe um fator muito importante, que é um fator que a maioria das empresas quebram, que é assim, é até falar disso de novo, a gente já falou em alguns vídeos, mas as suas despesas pessoais precisam estar separadas das despesas da empresa. Não existe pessoa jurídica e física junto, você é uma pessoa, sua empresa é outra. Então, o que a gente vê, conversando com muitos profissionais, o que acontece? Passa o cartão da empresa para pagar contas pessoais, ou então pega o dinheiro do caixa, coloca na carteira e esse dinheiro é gasto, e muitas vezes não é dado nem saída para onde esse dinheiro foi. Então você precisa, isso é uma mudança de hábito, gente. Mudança de hábito não acontece de um dia para o outro, mas a gente precisa ter essa mentalidade que tem que ser feito, porque é a saúde da sua empresa. Então, o que, por exemplo, a forma que eu consegui fazer isso, o dinheiro que é da empresa, ele não vem mais comigo para casa, o dinheiro da empresa, então ele fica, ou ele vai para o banco, ou ele fica guardado na empresa. Eu não tenho dinheiro da empresa hoje na minha carteira. Por quê? Se você pega o dinheiro e ele tá muito fácil ali para você, você gasta. Eu não passo o cartão da empresa para pagar a conta minha. E aí existe uma dificuldade muito grande, porque provavelmente de um mês para o outro você não vai conseguir, se você pega esse dinheiro picado, né? Provavelmente de um mês para o outro você não vai conseguir chegar no 5º dia útil e retirar tudo aquilo que você precisa. E uma forma que eu consegui ir aumentando isso e mudando isso poderia até não conseguir tirar tudo num dia, mas tudo que é retirado não vem pro meu nome, por exemplo, é retirado do sócio. Então, tal dia eu peguei tanto, tal dia eu peguei tanto, e no final do mês eu consigo ter a noção de quanto eu ganhei, de quanto eu retirei. E outra, não é ir tirando, você tem que ter um prolabore. Qual é o seu salário? Porque o que acontece? Quando você começa a fazer essa anotação de quanto você tira dia a dia, você vai se surpreender, porque às vezes você está tirando da sua empresa aquilo que ela não pode, aquilo que não pode ser retirado, e ela não vai aguentar, né? Muitas vezes quando eu fiz isso no primeiro mês, eu me assustei, porque a minha ideia no começo é que eu não tinha salário. Nossa, eu não tenho salário, não consigo. E aí eu comecei anotando tudo aquilo que eu gastava, e no final do mês eu me surpreendi, porque eu descobri duas coisas. Além de eu conseguir detectar que eu estava ganhando mais do que qualquer outro médico veterinário que eu conhecia da minha roda de amigos ganhava, ainda eu descobri que eu não tinha nem controle pessoal das minhas finanças, porque se eu tivesse um controle pessoal, eu saberia quanto eu estava gastando. Mas isso é assunto para uma outra hora, né? Tipo assim, a gente, além de ter um controle empresarial, é necessário para que você cresça um controle financeiro pessoal. Então, foi isso que eu fui fazendo. Tudo que era retirado era lançado no meu nome. Eu comecei a não pagar mais nada na conta da empresa, então não importa se, por exemplo, eu tinha uma conta de R$500, esse valor era transferido da empresa para minha conta pessoal, e tudo começou a ser pago pela conta pessoal. Então isso é uma forma de, se você não conseguir tirar tudo num dia só, pelo menos é um começo para sua mente entender que aquele dinheiro não é seu,
né? O seu dinheiro está na sua conta, está separado e é aquilo lá que você vai usar. Outra coisa, gente, é muito difícil você ter um controle 100% dessa empresa se isso aí tiver em planilhas ou tiver num caderno, num papel. Você precisa de um sistema. E por muitas vezes a gente acha que isso é um investimento caro, que a empresa não tem condições de arcar com o sistema ainda, mas, gente, é necessário. É necessário, porque sem um sistema você não consegue controlar tudo. E às vezes você está economizando em uma coisa que vai te trazer muitos benefícios depois. Então, assim, existem economias que a gente fala que são economias burras, né? Economizar num sistema, na sua empresa, é uma economia burra, porque às vezes você encontra sistemas até de 200, 250 reais, que vai te evitar vários problemas futuros, vai conseguir que você tenha uma visão geral da sua empresa, porque se não houver controle, não tem como essa empresa crescer, não tem como você saber se você tem lucro, se você tem muito gasto, você não consegue fazer isso manualmente mais. E aí, fora isso, gente, controlar também tudo que está na sua conta corrente. Por quê? A gente muitas vezes controla ali o dia a dia, boleto que pagou, mas a gente esquece da conta corrente. Então, conta corrente tem tarifa, conta corrente se você paga juros de alguma coisa, empréstimo, tudo que passa pela sua conta corrente tem que estar também lançado no seu sistema. Aliás, os sistemas hoje, eles fazem integração da conta com a venda também, que é ali no dia a dia. Então precisa existir essa integração de conta corrente para você conseguir ter um melhor controle dessa empresa. Você precisa medir qual que é o desempenho de cada setor. Sem você saber isso, você também não consegue fazer gestão. Outra coisa que vai surpreender muito vocês, às vezes você tem, por exemplo, um banho e tosa, a clínica veterinária, tem a loja. Às vezes o setor que você acha que mais te dá lucro é o setor que mais está gastando. Então você precisa de um controle por setor. Além de um controle por setor, você precisa fazer um controle de produção por funcionário. Saber quanto cada funcionário te custa e quanto cada funcionário produz, né? Se realmente está valendo a pena manter aquele funcionário, se realmente é necessário tantos funcionários, ou se você está trabalhando com um quadro menor e você colocasse alguém naquela função te daria mais lucro na sua empresa. Então tudo isso tem que ser analisado. Por muito tempo eu trabalhei com um quadro de funcionários menor do que a minha empresa precisava. Eu achava que aquilo ali era uma economia. E não era, na verdade a gente estava perdendo dinheiro, porque o cliente muitas vezes, por ter que esperar, ficava insatisfeito. Muitas vezes acontecia isso que eu falei para vocês, na correria de ter que fazer mais de uma função ao mesmo tempo, as coisas não eram lançadas, não eram cobradas. Então, de novo, volto a falar, pode estar acontecendo uma economia burra, né? Uma economia que às vezes a gente pensa, mas como que eu vou pagar esse funcionário? Mas se você melhorar o seu atendimento, se você melhorar a entrega de produtos e de serviços, você com certeza vai conseguir arcar com essa despesa. Então isso é uma avaliação que só você mesmo pode fazer. Se você precisa de mais gente, se você precisa de menos gente. E aí, para finalizar, eu queria falar para vocês que você precisa ter metas, você precisa ter uma projeção de lucro da sua empresa. Porque quando você começa a olhar isso, avaliar isso te dá mais gás, porque você consegue saber, olha, daqui a um ano nós teremos isso, né? Então, tipo, se daqui a um ano a gente realmente conseguir bater todos os orçados, conseguir bater todas as metas, a gente vai ter dinheiro no caixa para fazer tal melhoria, ou você como médico veterinário vai ter dinheiro no caixa para poder fazer um curso que você tanto almeja, para fazer um congresso. Então essas metas elas têm que estar fixadas em algum lugar, você tem que olhar essas metas todos os dias.
E assim, você precisa ter uma meta geral, que é uma meta a longo prazo, mas você precisa fixar metas diárias, metas semanais, porque quando você fixa metas mais curtas, é mais fácil para você conseguir trabalhar e a gente vai de passinho em passinho conseguindo toda semana, todo mês, alcançar nossos objetivos para chegar naquela meta longa. Porque quando a gente coloca um valor muito alto, uma coisa muito, né, alta lá no final, nosso próprio cérebro pensa, mas é muito, mas tá longe, né? Dezembro tá longe, então para que eu vou começar a trabalhar agora? Então por isso que as metas semanais, elas são muito legais por conta disso. Você tem uma semana ali para conseguir tantos clientes a mais, ou uma semana para aumentar o seu lucro em tantos %. Isso é bem legal, porque isso vai trazendo para você e para sua equipe o gás que a gente precisa todo dia para trabalhar, para buscar, e a certeza de saber que se você fizer isso toda semana, vai chegar lá no final aquele valor ou aquele objetivo que você traçou, você vai conseguir fazer. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fico à disposição. Vou deixar o e-mail da Organizivete para vocês também na legenda. Nós estaremos produzindo mais conteúdos para a gente levar informação para vocês. Eu quis fazer de novo esse vídeo introdutório para vocês entenderem alguns fatores que estão relacionados à gestão da empresa, alguns fatores que estão relacionados à rotina que tem que ser feita todo dia. E a gente vai estar trabalhando, trazendo informações para vocês. Não é fácil, mas se fosse fácil todo mundo faria, né? Eu acredito que ninguém abre uma empresa para que ela feche, né? Então eu acho que a gente tem que buscar informação. Você precisa nascer dentro de você um gestor. Precisa, mesmo que a sua formação seja médico veterinário, que é a minha formação. Eu sou apaixonada por cirurgia. Sempre falo que no momento que eu estou numa cirurgia é o momento que faz meu coração cantar. Então, assim, não é uma coisa que vai mudar em mim porque eu estou estudando gestão, mas você precisa estudar isso para que sua empresa vá para frente, porque não adianta nada a gente esquecer a gestão e a gente não ter sucesso na veterinária. As duas coisas precisam andar juntas e o médico veterinário ele precisa entender que ele tem que separar um tempo para gerenciar a empresa dele para poder ter sucesso. Então, eu espero que todo mundo tenha gostado e fica essas dicas para vocês. E era isso que eu tinha para falar hoje, gente. Obrigada!